Imagina a pancadaria que vai ser uma vez se a Amazônia virar um sujeito único de direito, um sujeito de direito, onde que você cortar uma árvore ali é como se você estivesse agredindo alguém, entende? Então, assim, o barco tá afundando, se eu não tapar o buraco, primeira coisa, põe a rolha ali, cara, depois a gente vê se a gente vai tirar de caneca, se eu vou pôr uma bomba d'água, se eu vou soprar a mangueira, cara, tampa o buraco. Nós somos aqueles por quem estávamos esperando. Essa frase é do Diego Sangiorgi, convidado de hoje do Abrindo Caminhos. Bem-vindas, bem-vindos ao Abrindo Caminhos, o podcast para quem busca ser a versão mais autêntica de si mesmo. A cada semana eu converso com pessoas que são referência em ciência, arte, empreendedorismo, espiritualidade e que buscam expandir consciência no mundo. E hoje eu tenho a alegria de conversar com o Diego, que é uma pessoa que eu acredito que resume muito bem a mistura entre ciência e espiritualidade, onde que essas duas palavras se encontram. Então a gente teve um papo incrível, que foi desde Deus para fé, para tecnologia, para inteligência artificial, e o que que essas coisas têm a ver, e qual que é nosso papel no mundo, se o mundo está indo para um lugar melhor ou pior, enfim, um papo filosófico com base na ciência. O Diego é fundador do Instituto Vector Equilibrium, trabalha com a relação entre ciência e espiritualidade. No Instituto ele tem 3 projetos principais que a gente vai falar: Ignis, Amazônia e Flutuarium. Ele curte tecnologia, novos sistemas de rede, natureza e a observação da natureza e suas aplicações no desenvolvimento da psique humana, da própria tecnologia humana, na própria consciência humana. Então foi um papo bem viajante, com uma pessoa que eu gostei muito de trocar, onde a gente foi deixando o papo fluir. E quero que vocês me falem o que vocês estão achando desse formato novo do podcast. Diego, eu tô querendo te conhecer já há tempos, né? Então, assim, há tempos que eu conheci seu trabalho online, falei, caraca, quero conhecer esse cara. Até a ideia do podcast veio daí, assim, o primeiro que eu entrevistei foi o Eduardo Schenberg. Eu falei, cara, é um cara que eu quero falar, aí o podcast foi o jeito de eu falar com esse cara, assim, né? E o Siddhartha Ribeiro foi o último da última temporada. Então eu gosto muito de falar com cientistas que têm essa visão, né, da ciência e da espiritualidade, né? Eu vejo que você é uma referência nisso também. E aí, pensando assim, tantas coisas, né, que a gente podia falar quando a gente estava trocando as mensagens, surgiu esse assunto de despertar coletivo, né? Você estava até falando do coletivo, por isso que eu já quis começar a gravar aqui, né? E quando a gente fala de despertar, eu vejo que muitas vezes meio que tem uma certa arrogância de falar assim, essa palavra eu despertei ou não, então essa parada da espiritualidade, né? Mas a gente vê no mundo, né, um nível de destruição muito louco, assim, de ego, de você fala, caraca, então parece que essa união entre ciência e espiritualidade é fundamental. E eu queria esse termo, método de despertar coletivo, né? Não é meu termo favorito, mas queria que você me ajudasse a achar um termo melhor e falar a sua visão sobre isso. Pensando nessa união de ciência e espiritualidade, né? Sei lá, tem umas ferramentas que eu penso assim, meditação, terapia, uso de psicodélicos no contexto correto. Sei lá, que ferramentas você vê como reais para a gente dar Gaia está num momento emergencial, né? É assim, a gente realmente está é assim, a minha visão, né? Até queria ouvir a sua visão sobre isso, mas se a gente meio que não agir como civilização rápido para mudar as coisas, o nível de destruição que a gente está indo parece meio irreversível, assim, né? Sim. Então eu vou fazer um preâmbulo sobre essa história toda que eu acho que pode ser interessante para a gente não ver recorte e tomar uma ação ou uma decisão em cima de uma coisa dual ou polarizada, mas sim ter uma visão mais integral possível para a gente entender um contexto que a gente está imerso, né? Então vamos entender uma coisa. Nós somos um planeta, tem diversas espécies habitando. Essas espécies elas têm uma coisa em comum, que é uma força, que eu chamo de sintropia. A gente pode chamar da força da vida, a força da prosperidade, a força da evolução. É um vetor que aponta para o crescimento e para a evolução do universo como um todo. Como, por exemplo, se não fosse a gravidade, a gente não cresceria para cima. Se não tivesse essa pressão e essa força que luta, ou que... Luta não é a palavra certa, mas essa força que interage com essa pressão, a gente não consegue chegar no exercício evolucionário que a gente precisa fazer no plano que a gente está, no qual a gente está aqui para aprender processo, segundo o meu ponto de vista. E dessa forma, eu acho que há uma grande dicotomia, uma grande falha de percepção ou de perspectiva. Uma vez que a gente enxerga, ou grande parte
da sociedade, ou grande parte do planeta, ou da massa pensante, ou da massa crítica, vê a coisa do paradigma entrópico, vê a coisa no decaimento energético. A coisa nasce e morre, a coisa tem um começo e tem um fim. A gente está ficando profissional em extrair recurso, cada vez mais profissional em extrair recurso da natureza e gerar lixo. Tudo isso por um ideal de acúmulo, certo? No qual a gente compete para estocar. Olha que loucura. Em vez da gente compartilhar para suprir a necessidade da espécie, a gente compete para estocar. E aí, para mim, está o grande ponto de virada da história toda. Por quê? Vamos fazer uma pequena volta no tempo aí. Tudo é frequência, né? A gente pode imaginar que tudo tem uma vibração, a gente consegue medir a maioria, algumas a gente não consegue medir ainda, mas tudo vai ter uma energia de ressonância e vai ter uma inteligência organizadora de tudo e todos. Todos os processos biológicos e físicos, existe uma inteligência por trás disso, uma força ordenadora, né? Até a palavra cosmos quer dizer ordem, né? Então, assim, não existe universo sem ordem. Até o pessoal brinca, fala, não, o universo é caótico e tá migrando para a destruição, para o caos. Cara, eu vejo isso como uma visão limitada, ou metade da visão. Porque se a gente fizer uma conta simples, do tipo, se a força de ordem e a força de caos, ou de sintropia e entropia, como eu prefiro chamar, fossem forças iguais, a gente não teria diferença de potencial, não teria movimento, não teria balanço, as duas forças ficariam iguais, a gente não estaria, o universo seria estático. Se a força do caos ou da entropia fosse maior que a força da sintropia ou da ordem, cada vez mais a gente teria um universo caótico. Caos gera mais caos, que gera mais caos, que gera mais caos, a ponto da gente não estar estabilizado no corpo físico, a ponto da matéria, o elemento químico, não se estabilizar. Então, assim, eu costumo enxergar e colocar essa visão nas coisas do que existe é o yin e yang, né? Existem as duas forças, entropia e entropia, mas existe um quanto, um fentômetro, uma coisa minúscula, uma partícula a mais, uma onda a mais da força de ordem, da sintropia, de forma que o universo está sempre se reinventando e evoluindo, a vida sempre prospera, a vida sempre evolui. Pelo menos é o que eu experiencio e testemunho aqui nesse plano. Eu vejo o universo sintrópico caminhando assim no sentido da vida, né? Por mais que haja morte, por mais que haja o caos, por mais que haja a degeneração, a decomposição, mas é o início de um ciclo, um próximo ciclo, né? E aí quanto que você sente, Diego, que nessa já tem uma união entre fé e quanto que é ciência de fato? Porque eu vejo assim, eu também vejo assim, mas muitas vezes eu me questiono se isso não é uma crença minha que chamam de Deus, sei lá, né? Esse quantum positivo que leva para um crescimento, né? E eu experiencio isso na minha vida, assim. Mas quando eu vou falar com as pessoas, eu nunca tenho argumentos científicos, né? Para falar por que eu vejo essa fé ou essa compaixão que seja realmente fazer as coisas acontecerem para o bem para mim, né? Cara, eu acho que é uma questão de pura física. Se a gente for analisar de uma forma bem crua, sem fé, sem compaixão, sem entrar no campo emocional, psíquico, consciência, eu acho que é uma questão assim, se eu tenho uma força X e uma força que tem a mesma intensidade no vetor ao contrário, a coisa está em equilíbrio e está parada. Se eu tenho uma diferença de potencial, eu tenho movimento para algum lugar. E o universo está em movimento, então existe uma diferença de potencial. E pelo que eu testemunho, essa diferença de potencial é num sentido organizador e não num sentido de degeneração. Então, assim... E quais evidências disso você tem? Porque tem aquela frase do Einstein, né? Que ele fala assim, em algum momento você vai ter que escolher se o universo é fundamentalmente bom ou fundamentalmente ruim, né? Meio que essa é uma... Quais as bases que você teve para essa escolha? Cara, eu posso dizer duas. Observação da natureza, a planta está crescendo na minha frente. Simples assim. E a própria questão do observador. O observador, ele, no simples fato de estar observando e testemunhando o fenômeno, ele coloca a ótica que ele quer e testemunha o fenômeno de acordo com que a consciência dele percebe aquilo. Isso sim é algo que a gente pode modular, certo? Aí entra o que você está chamando, entre aspas, de uma questão de fé. Se eu realmente creio e tenho fé que as coisas são ruins, as pessoas são maus e o mundo está acabando, eu acredito pessoalmente, pode ser uma crença, que a pessoa vai testemunhar mais experiências nesse sentido. E ao contrário também é válido e eu tenho que trazer isso para a minha vida e comprovo isso com coerência.
está funcionando, está dando certo, estou realizando, estou tendo sucesso. Então, assim, a medida que eu uso é simplesmente o resultado, puro e simples. O resultado foi positivo? Puta, eu consegui materializar aquilo pela coerência dos meus atos, das minhas palavras, das minhas ações e da minha forma de pensar. Então, a partir disso, para mim, eu não preciso mais, eu saí dessa necessidade de querer provar ou ter argumento para dizer algo para alguém. A minha própria experiência de vida testifica, a minha obra testifica o que eu falo, a minha fé. Eu não tenho mais a necessidade de provar para mim ou provar para os outros, porque aquilo já está dentro de mim a partir de experiência própria. Entende? Isso me lembra aquela frase, né, que você trouxe, né? Nós somos aqueles por quem estávamos esperando, né? Eu vejo meio que até pensar um renascimento, assim, que pode acontecer. O renascimento trouxe uma questão da ciência, né? E a ciência hoje mostra várias coisas, várias evidências. Você está trazendo uma evidência, né? Você está falando uma questão de opinião. É uma evidência empírica, assim, né? Na experiência que você tem visto, né? Se eu sou um sensor desse sistema, certo? Com uma sonda lambda de um carro, por exemplo, enfim, se eu sou um sensor desse sistema, esse sensor está acusando isso. E para mim, isso já basta para minha amostragem pessoal, certo? E aí são os pontos que eu queria trazer. Você trouxe já renascimento, trouxe algumas outras coisas, eu queria chegar nesse preâmbulo que eu acho interessante e pincelar algumas coisas. Então, a gente estava falando que, basicamente, a gente pode enxergar o universo de duas formas. Uma forma entrópica, uma forma sintrópica. E se a gente olhar para a diferença de potencial e o movimento para onde o universo está caminhando, eu vejo um sentido a favor da vida, a favor da organização, a favor da sintropia. Ponto, beleza. Vamos olhar isso em outras camadas. Então, beleza, a gente é um planeta, um orbe, Gaia, hipótese de Gaia, James Overlock, trouxe o planeta como maxi-organismo, né? Podemos dizer assim. Tudo está interconectado e interdependente em algum nível. Ponto. Esse planeta, ele tem uma frequência de ressonância. Não só ele tem uma frequência de ressonância específica, mas ele tem os harmônicos e ele vai ter também as consciências que habitam esse planeta. E de acordo com a massa crítica dessas consciências, a gente consegue ter a frequência maior do planeta. Pensamento simples, por assim dizer. Legal. Agora, imagina que, ao longo da nossa evolução, até antes da Revolução Industrial, por assim dizer, a gente estava indo num caminho em que a frequência antropomórfica, ou seja, a frequência que a gente imprime sobre o planeta, ela era em menor escala. A gente tinha muito mais a frequência da natureza, a frequência da natureza, e a gente pode destacar ela em a frequência da água, a frequência das plantas, a frequência dos fungos, dos animais, a frequência da atmosfera como ela era, do campo eletromagnético como ele está, e demais frequências. A partir do momento em que uma espécie como nós começa a construir cidade, tirar o mato, construir cidade, a gente começa a antropomorfizar, a gente começa a imprimir a frequência do homem sobre o planeta. Então, a cara do planeta, frequencialmente falando, ela vai ficando cada vez mais próximo da frequência dessa espécie. Só que a parte jamais irá conter o todo. A espécie humana, ela não é maior que a natureza. Ela é um vetor que vem do vetor natureza e não um vetor que vai contra. E aí o nosso grande lance, o nosso grande erro, não posso dizer como civilização, foi querer ir contra o vetor natureza, a gente querer dominar os processos naturais, a gente querer controlar as forças da natureza, seja a água através de represas, seja a eletricidade travando elas em fios de cobre, encarcerando elas em fios de cobre, seja manipulando o fogo para querer dominar determinados campos ou astros ou coisas do gênero. Então, assim, a partir do momento que a gente acha que a gente pode mexer com aquilo de uma forma, não vou dizer irresponsável, mas eu posso chamar o princípio da prevenção e precaução. Não é porque eu sei fazer que eu vou fazer. Parque dos dinossauros. Não é porque eu posso construir o dinossauro que eu vou fazer o dinossauro. Entendeu? A gente pode fazer muita coisa hoje com a tecnologia. A gente pode, muita coisa. Se você juntar Elon Musk e Peter Diamandis, lá da Singularity University,
e o cara do Google. Ainda bota o dinheiro do Jeff Bezos aí também. Ele vai querer entrar nessa roda aí, certeza. Não sei. Ele e o Musk estão ali, né? Mas você faz o Exterminador do Futuro, entendeu? Você cria lá, a Google comprou a Boston Robotics, que fez aqueles cachorros, não sei se você viu. Tem usa inteligência artificial do AlphaGo, que é o algoritmo mais avançado de Deep Learning, que até poucos anos atrás não existia nenhum programa de computador que ganhava do homem no jogo do Go, que são 19 linhas por 19 linhas. No xadrez, a máquina já ganha do homem há muito tempo. No Go, até 2 anos atrás não ganhava, 2, 3 anos atrás não ganhava. Então, o Google, enfim, o Google, um conglomerado aí de empresas, pessoas, sei lá, fez o AlphaGo, que é um algoritmo, certo? Que, por Deep Learning, ele analisou todas as partidas de Go de todos os campeonatos da história. E, olha que interessante, na hora que ele foi jogar com o campeão mundial, a primeira partida ele perdeu, o algoritmo. Só que depois ele não perdeu nunca mais, porque com a partida que ele perdeu, ele aprendeu o jeito que o cara jogava e ele jogou a forma que o cara joga da base de dados dele, Deep Learning, criou a própria linguagem, agora não tem mais quem ganhe da máquina. E aí a máquina já deu 1 ou 2 saltos evolutivos nesse sentido. Ou seja, estou brincando aqui, mas a gente tem um potencial enorme tecnológico. Então, assim, não é porque a gente pode fazer que a gente vai fazer. Então, aí que a gente tem que tomar um grande cuidado. Porque se a gente estiver alinhado com os valores e interesses daquilo que eu falei, competição para estocar, ideal de acúmulo e ter a visão de que o homem controla a natureza, a gente cria verdadeiros futuros distópicos que não é o que a gente quer. Então, assim, o que a gente faz para não ir por esse caminho? Vamos olhar para trás, vamos olhar para a natureza. Vamos olhar para o processo que a gente fez. Então, é muito interessante. Eu já tive algumas experiências na floresta amazônica. E eu tive essa compreensão num rio, cara. Tinha um rio grande, gigante, com uma água muito forte, tinha um tronco, uma árvore caída de margem a margem, e dava para você ficar com os pés nesse tronco e a água vinha em você, então você praticamente ficava de pé no tronco, como se estivesse surfando deitado, alguma coisa assim. E eu tive esse insight nessa experiência, de que, cara, a força da natureza, ela não compete. Ela não está contra a gente. Ela é feroz. Mas ela não é má. Ela não é destruidora. E aí a gente tem que aprender a lidar com ela da melhor forma. Sabe? Porque vou chamar de espírito, tá? Esse espírito da natureza, imagina, eu vou falar assim, as pessoas que vão ouvir o podcast, elas vão conseguir visualizar isso, talvez não da forma como a gente, mas cada um vai ter sua forma particular de visualizar. Se eu falar assim, a Amazônia, o espírito da Amazônia, você consegue visualizar. Se eu falar assim, o espírito da África, é uma outra. O espírito da mãe Índia é outra. O que eu estou querendo dizer com isso? Houve um momento que a gente era uma coisa só, era um grande continente, era uma grande única natureza, era uma frequência só. É quando você pega a água com areia, mistura e fica uma coisa só. E outros com água, areia e argila, fica uma coisa só. Você mistura, você deixa, aquilo decanta e fica em 3 fases, por exemplo. Então imagina que a frequência da natureza era uma coisa só. A partir do momento que essa vai decantando, entre aspas, os continentes vão se separando, os espíritos vão se adequando na sua geolocalização ali e vão criando suas próprias formas de desenvolvimento. A natureza do Brasil, da Amazônia, é diferente da África, que é diferente da Austrália, que é diferente da Índia, por exemplo. E os espíritos, por assim dizer, o espírito da natureza, eles têm características diferentes. Por exemplo, o espírito africano, no meu ponto de vista, ele é mais feroz do que o espírito amazônico. O amazônico, ele é grande, ele é parrudo, ele é exuberante, ele é amazônico. Olha o nome, amazônico. Está contida na própria palavra a força da frequência desse espírito. Aí quando eu falo África, é uma outra coisa. E nesse momento, por exemplo, vamos trazer aqui para a biologia, a gente pega o caramujo africano, tentou introduzir no Brasil, ou o mexilhão dourado, que seja. Por ele ser mais feroz, por vir de um espírito mais feroz, ele domina o nosso e vira peste aqui, vira problema. O caramujo africano virou uma praga aqui para nós. Você vai em São Sebá, deve ter, você encontra esses bichos aí. Então, o mexilhão africano é outro que está invadindo a bacia amazônica, saca? Então, assim, não é porque eu posso trazer o mexilhão de lá para cá que eu vou fazer isso. Se os continentes se separaram, se as faunas se dividiram e evoluíram em sentidos vetores,
diferentes, ou em galhos da árvore, né, diferentes, existe algum motivo. E no meu modo de ver, unindo, né, as ciências, todas que eu consigo ter para me basear, eu vejo que é uma separação frequencial, certo? Então, legal. Então, vamos ter esse pensamento de que, ao longo da evolução, o planeta era uma única frequência, né, o copo com água, argila e areia, aquilo estava tudo misturado, um caldeirão de coisas. À medida que aquilo vai assentando, os continentes vão se separando, os espíritos vão se estabilizando e, entre aspas, habitando os seus corpos, né? Aí, legal. A gente chega num estado em que a gente começa a evoluir como espécie societária, ou social, né, civilizacional. E aí acontece uma coisa interessante, né? O homem começa a colocar a sua própria frequência, o seu próprio espírito na palavra. É isso que eu chamo de antropomorfização. É a frequência do homem sobrepondo a frequência natural do ambiente. Então, vou dar um exemplo. Lá na Amazônia, Mato Grosso, norte do Mato Grosso, onde o bicho pega, onde é carabina e motosserra. Fiquei um mês lá no Xingu. Fiquei um mês numa aldeia do Xingu lá, cara. É realmente marcante, assim, o contraste que tem, cara. Tanto monocultura, chega na floresta, um oásis ali no meio do nada, mas é ali o bicho pega mesmo, cara. Ali o bicho pega. O Mato Grosso ainda é mais punk ainda. Esse lugar que eu tô falando ali, porque ali já não tem mais comunidade indígena. Mas aproveitar que você falou de Xingu, cara, vamos fazer um salve. Tá rolando agora que a gente tá gravando esse podcast, o Quarupi do Cacique Aritana, lá no Xingu. Tenho amigos que estão lá. E o Quarupi, para quem não sabe, é a pagelança dos mortos, por assim dizer, vai. Então tá rolando agora, então um salve nosso aqui pro grande Cacique, que já não está mais aqui em carne e osso, mas eu sei que está aqui com a gente protegendo a nossa floresta. Mas voltando ao nosso assunto. Então, lá, por exemplo, tem a floresta, certo? Ali, o espírito amazônico está no lugar. Um X por X ali de área. Estou falando fisicamente. A área ali vai ter uma frequência que é perceptível através dos nossos sensores, nosso corpo, nosso campo bioelétrico. Você percebe e fala, nossa, estou na natureza. E a gente percebe pela evolução das espécies. Você vai ver, os fungos gigantes, as árvores gigantes, as aranhas gigantes, os insetos gigantes. Você vai ver, mano, a Amazônia. Aí chega os caras, certo? Motosserra, pega as madeiras maior. Cara, você já tirou os primeiros grandes bioeletrodos da floresta, certo? Então, se a gente imaginar que a floresta é um grande cérebro, uma grande rede neural, certo? Que as raízes estão todas conectadas e trocando, através da mediação dos fungos, informações, trocando substâncias, uma ajudando a outra, vendo em que lugar da floresta não tem nutriente e uma, de certa forma, querendo que aquilo prospere e a própria floresta ajudando ela a crescer num sentido de prosperidade e vertendo os nutrientes para que aquela região, né? Então é uma coisa linda de você olhar por essa ótica. E aí, beleza, vai lá o ser humano bonitão, arranca as árvores mais grossas, mais antigas, aquelas que têm estratificado na sua matéria os registros, certo? Frequenciais do que aconteceu há sei lá quanto tempo atrás. E vai lá, arranca aquilo lá para virar deck no Japão, virar deck na Europa, virar deck nos Estados Unidos, deck de piscina dos caras. Porque o cara quis botar o deck da madeira amazônica ali, é made in Brasil e acabou. É o que acontece. Beleza, esse é o primeiro passo. Depois disso, vai vir os palmiteiros, vão arrancar os palmitos, que são as anteninhas pequenininhas, que como se... Imagina uma placa de circuito impresso, uma placa de computador. Você foi lá, você já tirou os maiores. Nossa, aqueles ali tem mais ouro, aqueles ali tem mais metal para vender no ferro velho. Então, você vai lá, tchac, tirou. Aí, nossa, essas pequenininhas aqui, com essas palhinhas, não sei o que, dá para tirar o meinho, que dá para comer, é os capacitorzinhos da placa. Tira lá. Então, a placa vai ficando cada vez mais pobre. Tanto eletricamente, quanto no informacional e quanto no funcional dela mesma como um todo. Beleza, segue o barco. Aí, beleza, já tirou essas aí tirou a madeira média, tirou a madeira fina, vamos passar o correntão. Põe um trator de um lado, um trator do outro, uma corrente que, a grossura do elo, 1,5 polegadas. É uma coisa absurda essa corrente. Um elo de corrente tem quase 1 quilo. É uma corrente desse tamanho, assim. A gente também de um palmo. Gigante. Beleza. Aí os caras põem de um lado, põem do outro e arrasta e arranca tudo. Beleza, você acabou com a placa.
Mas, cara, o circuito ali, o silício, né, fazendo analogia com a nossa placa de circuito impresso, está lá ainda. Se a gente soldar os componentes de novo, a gente faz a placa funcionar, certo? Então, se você fizer isso e deixar aquilo lá por 5 anos, que seja, a floresta volta, certo? A floresta volta. Se deixar aquilo por 20 anos, você vai falar, nossa, parece que não passou ninguém aqui. Se deixar aquilo por 50 anos, 100 anos, cara, não passou ninguém. Já não consegue perceber o que aconteceu. Aqueles vídeos de Chernobyl agora, né? Mostrando os animais voltando, né? Impressionou. Exato. É por isso que eu falo, por isso que eu até te falei. Cara, a força da vida é foda. É foda. Não dá pra frear. É aquela roda que se você pôr a mão, decepa a sua mão. É a força da vida, cara. Mas voltando. Legal. Só que acontece o seguinte, imagina que você pega ainda agora a placa de circuito impresso e vem com ferro quente, sei lá o que, mano, e raspa e tira todas aquelas terminações elétricas que tem no frame dela ali. Puta, aí a placa já começa a ficar difícil de você soldar os componentes ela funcionando. Com a Amazônia é a mesma coisa, porque depois que eles passam o correntão, eles passam um negócio para revirar o solo. Então toda a microbiota, as micorrizas, tudo que está rolando ali, os rizomas, todos os fungos, vai pro saco. Você passar uma vez, mano, volta. 1, 2 anos, volta, nasce as coisas. Só que o que a gente faz? A gente passa uma vez, passa 2, passa 3, passa 4, até não nascer nada, planta soja transgênica e joga o Roundup. O que é isso? Soja transgênica, ela é modificada geneticamente para sobreviver àquele veneno. Ela tem um antídoto nela, entre aspas, para o veneno que está sendo colocado. E aquele veneno é um veneno de esterilização da natureza. Ou seja, na hora que o maluco joga o veneno, cara, você espanta o espírito daquela área. O espírito deixa de habitar aquele corpo, vira um cadáver, aquela área. E aquilo só vai nascer o que o cara colocar. Então, esse que é o punk. A gente antropomorfizou de forma irreversível, muitas vezes. Aí que fica punk a história, porque você muda o centro tonal, falando de frequência, você muda o centro tonal da natureza como um todo. Falando de Amazônia, quanto mais a gente fizer esse processo, a gente vai ter menos áreas emitindo essa frequência que eu falei da natureza, do espírito, do fungo, da água, etc. e tal. Ele não consegue ressoar. É uma antena. A antena só consegue se... Né, as antenas de celular nossa que são fractais, é geométrico, o sinal é geométrico, com a antena ressoa, recebe o sinal. A partir do momento que aquilo não tem uma correspondência de ressonância, uma correspondência ressonante, mano, a frequência não acopla mais, é como se o espírito não conseguisse mais habitar o corpo, certo? E é isso que é o meu grande alerta, quando eu falo de questões amazônicas, quando eu falo de natureza como um todo, porque, cara, a gente vai nascer, a gente vai morrer, a gente vai ser dependente da natureza, mas a gente não precisa destruir. O planeta Terra, ele é abundante, mas ele não é inesgotável. Esse é o ponto. A gente vai usar minério, a gente vai usar a madeira, a gente vai usar os recursos naturais. A gente sempre usou e sempre vai continuar usando. Mas a forma que a gente faz isso que precisa ser repensada e remodelada. E voltando lá no começo, essa forma societária que a gente se organizou, onde a gente cria um paradigma de escassez, que é uma escassez artificial, onde não tem para todo mundo, e a gente tem que competir para estocar. Competindo para estocar, a gente tira bens e informações de circulação, criando uma tendência inflacionária, para ter cada vez menos para todo mundo e cada vez mais para poucos, é o que gera não só o ideal de acúmulo, o competir para estocar, e a profissionalização e a coisa sem pudores e sem valores para extrair recurso natural, gerar um produto necessário ou não para a sociedade, que tem um residual de lixo que muitas vezes está tão antropomorfizado que ele se torna irreversível. E olha que legal, a gente começou o movimento de fazer o plastiquinho biodegradável. Olha que legal, a gente fez o plástico, mas a gente deixou ainda, de alguma forma, a ressonância do espírito dali, da matéria, que a gente consegue fazer ele voltar à origem. Então, é esse que é o lance. Ponto. Isso tem a ver, só juntando com o que você falou agora, né? Você respondeu um pouco do que somos, né? Sei lá, quem sou eu? Essa é uma das perguntas, né? E a segunda maior pergunta talvez seja por que estou aqui, né? Você falou um pouco atrás
para aprender processos na sua visão, né? Eu quero saber o que você acha que a gente precisa aprender de processos, né, nesse momento da jornada, porque você está trazendo essas questões que a tecnologia consegue resolver, eu acho que em parte respondem esse lance que muitos falam hoje do propósito, né, da missão, de como é que eu posso fazer, né? Eu entendi a teoria, mas o que eu na prática posso fazer, né? Então, eu queria ouvir mais um pouco desse estamos aqui para aprender processos que você falou. Palavra de ordem, calma porque temos pressa. Que aprendamos a respirar, a ter calma, para entender o que está acontecendo. A gente mecanizou e automatizou tanto que a gente perdeu a riqueza do processo. A gente está perdendo em qualidade, em refinamento, para coisas que a gente fazia décadas atrás. Por exemplo, a gente tem o Instituto Vector Equilíbrio. O Instituto Vector Equilíbrio é um centro de ciência, tecnologia, desenvolvimento de tecnologia e ciência aplicada, no qual a gente tem aqui a parte fabril, né, para dar vazão para essas criações e fazer a roda girar, retroalimentar e produzir coisas. Nesse ponto, a gente tem uma coisa muito interessante. A gente percebe que as coisas feitas com mais calma, com mais primor pelo processo, a gente tinha mais precisão, a gente tinha mais qualidade e mais durabilidade nas coisas. Hoje em dia, a gente mecanizou, a gente está perdendo o conhecimento de como se fazia. Se a gente pegar aqui em 1700, os suíços faziam relógios com uma precisão mecânica que hoje, cara, a gente, máquina de computadorizada, não sei o quê, nanana. Cara, os caras faziam na mão. E o fato da gente perder como saber fazer na mão e deixou tudo na mão do computador, da mecanização, da automatização, a gente esquece qual é o processo e daqui a pouco a gente não sabe, por mais que a gente tenha a tecnologia, a máquina capaz de fazer aquilo, a gente não sabe o que ela precisa fazer, como ela faz e qual é o parâmetro de qualidade, certo? Então, assim, isso é algo que eu venho aprendendo diariamente. A gente tem aqui a graça, a honra, enfim, o prazer e a bênção de ter um professor de mecânica de 75 anos que trabalhou mais de 50 anos no Senai, ensinou, sei lá, quantas pessoas que formaram empresas a fazer mecânica, a fabricar peças, a usinar coisas. E ele está com a gente no projeto, a gente tem o projeto Ignis, que é um acelerador de campo magnético, enfim. Vou querer saber mais em detalhes dos projetos todos depois, viu? A gente vai falar assim. E o fato é que no dia a dia, a minha ânsia de querer fazer as peças e aquela peça com precisão de centésimo e isso, se eu não tivesse tido a calma de aprender a aula dele ali, passo a passo, o que vem depois do quê, eu não tinha referência de chegar naquilo que eu preciso e nem saberia medir aquilo que eu preciso. E nem saberia o que eu preciso se eu não soubesse o processo. E o processo, ele é calmo. Não quero dizer que ele é lento. Calma não tem nada a ver com velocidade. Calma tem a ver com estado de ser, estado de espírito e presença. Quando eu estou fazendo uma coisa mecanicamente, lá, cozinhando, alguma coisa, quando eu já vejo que eu estou num estado mecânico de fazer sem presença mesmo, eu vejo que eu estou fora desse lugar que você está falando, né? Você está falando de um estado de fluidez também, né? De presença mesmo, né? De fluir. E aí, quando você está mexendo com uma extensão do seu corpo, que pode ser um piano, pode ser um torno mecânico ou uma fresadora, como a gente tem aqui, ou dirigir um carro ou uma moto, é onde se acontece o estado de graça, o estado da arte. Sabe, aquilo que o Ayrton Senna falava, eu fiz uma corrida perfeita, eu estava ali. Ou quando o professor tira uma peça e fala assim, ele não enxerga de um olho, detalhe. Ele enxerga 20% do olho. Tira uma peça e fala assim, eu acertei, tá 1/100, tá certo. Falei, na intuição, na presença, eu sei que tá certo, se você medir vai estar certo, se você mede, tá certo. Porque ele sabe que ele estava ali, naquele estado, naquela presença, naquela entrega, que aquilo é uma extensão do corpo dele, a ponto dele não precisar medir para saber que está certo, porque ele já sabe. Ele só confere, para ter mais certeza e reforçar a vitória que ele teve naquele momento, o caminho do relâmpago, de Keter para Malkuth, o caminho da ideia, do pensamento, da ideação para a realização. E esse caminho ele tem um processo. E é esse processo que eu vejo que a gente está aprendendo aqui.
não só nessas coisas, como eu disse, né, de mecânica, de tecnologia, de bens e consumos para a sociedade, mas principalmente relacional. Porque se a gente, não só pessoa com pessoa, mas nós com as coisas, nós com a natureza. É um processo relacional. A forma que eu me relaciono com a minha moto, eu consigo sentir, por mais que ela seja mecânica e inanimada, não tenha vida. Você consegue se colocar e projetar sua consciência e expandir o seu corpo como se aquilo fizesse parte de você, você consegue sentir e perceber o que está acontecendo, né? E é isso que eu vejo que o processo de mecanização e automatização exacerbado está fazendo com que a gente perca. Não estou falando contra a mecanização e a automatização. Eu estou falando que isso, se não for feito com a presença e com a consciência e o estado de arte, como se fazia ou se faz ainda em alguns nichos, a gente perde muito, que é o processo, que é a beleza da história, que é aquilo que enche o coração. E você acha que hoje está rolando o que está rolando de inteligência artificial no mundo, né? Você comentou um pouco agora há pouco sobre algumas coisas. Está sendo feito com essa presença? Você sente que a gente está caminhando para um futuro onde a inteligência artificial está com essa energia ancorada? Cara, eu acho que é muito cedo para a gente dizer qualquer coisa sobre isso, tá? Tem um filme, A Era de Proteus, se eu não me engano, é o nome desse filme, A Era de Proteus, ou só Proteus. Esse filme tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte: o cara criou um computador, ele botou lá uma inteligência artificial e o computador começa a fazer todas as coisas para ele. Então ele era um cara super, tipo, correria, que nunca dava tempo dele fazer nada, e ele tava mal com todo mundo, tava mal com a mulher, tava mal no emprego, tava mal com ele mesmo, porque ele não conseguia fazer as coisas. Aí ele foi lá e criou esse computador lá, o Proteus, eu acho que é o nome do computador, e começou a automatizar as paradas. Então, já atendia o seu telefone para ele, já fazia o café, já fazia a torrada, já fazia as tarefas do trabalho, já cantava a música de Naninha para as crianças, então ele começou a ter tempo livre e tal. O filme é legalzinho. Mas, enfim, vou dar um spoiler, tá? Lembra aquele do Adam Sandler, que ele acelera as coisas com controle remoto. Sim, eu também. E no final do filme, o computador tá lá, tal. No final do filme, o computador aponta para Sirius. E aí ele não entende, tira o computador da tomada e fica assustado. O que eu tô querendo dizer com isso? Keep learning. Quando você põe uma máquina para aprender com a outra e conversar, já surge uma terceira linguagem, tem um monte de artigos falando disso. Se você pesquisar, você vai ver que você vai encontrar uma linguagem criada de computador de forma autônoma por eles mesmos, que só eles entendem o que eles estão codificando. Então, assim, a força da vida é infreável. Seja ela mecânica, seja ela eletromagnética, seja ela informacional, computacional, seja ela biológica. A força da vida vai querer viver. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso com muita consciência realmente do que a gente tem como intenção, certo? E principalmente com beleza, cara. Com beleza, com cuidado, com beleza. Eu não tenho uma palavra melhor do que essa. Os índios falariam assim, com beleza. Se não for por esse caminho, a gente tem grandes chances de encontrar coisas que talvez não sejam tão boas. Talvez o problema seja maior do que o benefício que aquilo criou inicialmente. Eu acho demais a inteligência artificial. Eu acho incrível o AlphaGo. Eu acompanhei ao vivo a batalha do Go dos caras da máquina superior. A primeira do cara ganhando da máquina e a segunda da máquina ganhando do homem. Foi épico, foi lindo de ver. Mas é isso, a gente tem que ter um certo pé no chão, ter a consciência que isso pode ter um ponto de não retorno, certo? Em alguns sentidos, e tá pronto para lidar com isso. Me lembrou muito esse papo, uma palestra que eu tive uma vez com o professor Nicoleles. Estava na faculdade ainda, era a Semana da Ciência, sei lá o que era, e ele tem aquela ideia de fazer os exoesqueletos para deficientes, para paraplégicos, né? Eu até brinquei com ele, falei, professor, o dia que você fizer o exoesqueleto, eu ponho a fonte de energia, a gente faz o Homem de Ferro, né? E aí uma menina na plateia fez uma pergunta para ele, falando assim, professor, você não tem medo que se torne arma? Que os caras usam exoesqueletos para fazer um conglomerado militar e sei lá o quê, nananana. Ele fala, claro, já tive esse medo muitas vezes. Mas é o seguinte, se aquele pré-símio lá que vivia nas savanas, em cima das árvores, não tivesse a coragem de ter pulado no campo e mudado a sua forma de arborícola para horticultural, muito provavelmente a gente não estaria organizado de espécie como hoje. Então, assim, a evolução também é algo que não para. Então, assim, é isso. Não tem como a gente falar, não, vamos ter mais. Não, é o que é. Tem um provérbio dos Hopi, se eu não me engano,
que é alguma coisa assim. Imagina um rio com uma pedra no meio. A gente tem de uma margem outra. Então eles veem a gente, eles falam assim, nós estamos do lado de cada margem. Vocês pularam, mas vocês ainda não conseguiram atravessar do outro lado. Vocês estão com um pé só na pedra. Só que para chegar lá do outro lado, vocês têm que olhar para trás e ver o que era para chegar do outro lado. O que eles querem dizer com isso? Não adianta a gente querer voltar para trás, nem ser neoprimitivista. Isso não volta para trás. O gênio não volta para a garrafa. Sabe essa expressão? Então, assim, a coisa não tem volta. Agora, então beleza, se eu já estou aqui na pedra, então o que eu tenho que fazer para dar o pulo certo para chegar do outro lado? É meio que esse lugar que a gente está como sociedade, e todo esse crivo aí, ambiental, das questões, está tudo, né, é uma questão exponencializando a outra, né? Eu costumo dizer que até um tempo atrás, se a gente pegar um gráfico XY, né, e a gente puser no eixo Y, vertical, evolução, né, e se a gente puser no eixo horizontal, tempo, e o cruzamento seria nós, né, você vai vendo que essa curva, de 2 mil anos para cá, ela vem começando, aí a gente tem o Renascimento, aí a gente que teve uma exponencial de evolução, aí a gente tem Revolução Industrial, essa curva vai cada vez ficando mais exponencial. Eu costumo dizer que a gente está no momento em que a curva está paralela ao eixo da evolução, a gente está em queda livre. A gente não tem como prever o que pode acontecer daqui uma semana ou daqui um mês. A gente está num ponto de instabilidade de previsão que é muito louco, porque amanhã pode surgir um cara com uma tecnologia de antigravidade baseada em eletromagnetismo, ao mesmo tempo pode surgir um maluco que fez uma toxina maluca, jogou no oceano e matou metade da população marinha. Então a gente está nesse lugar. Não estou querendo polarizar, mas é importante a gente olhar para isso. O que reforça esse pensamento? Tem um livro, esqueci o nome, tá? Mas é de 1886. E o cara era, mano, tipo, sei lá, o Alex Gray da época, o Elon Musk da época, uma mistura de Alex Gray com Elon Musk. Pega uma coisa visionária lá, 1800, meio steampunk, pega um negócio meio assim, chamaram esse cara, fala, amigão, você quer a última nota aqui do nosso pensamento filosófico, científico, da nossa sociedade aqui atual? Cara, faz uma previsão aí para nós. Como é que vai ser a tecnologia daqui 100 anos? Aí o maluco, beleza, porra, lógico, né? E aí o cara pega e faz o seguinte, ele escreve assim, quando a gente tiver em 1986, 100 anos para frente, a nossa tecnologia vai estar tão avançada que vai ser possível para nós viajar acima dos 50 km por hora. Naquela época existia uma crença física até, que acima de 50 km por hora o nosso corpo não ia desintegrar, que a matéria ia se desfazer. Porque eles tinham experiência com as as rodas de motores de caldeira a vapor, que elas acima de uma certa RPM, uma certa velocidade, elas estouravam. Por uma questão do material e aceleração centrípeta, elas estouravam. Eles achavam que se a gente passasse fisicamente de uma velocidade de 50 km por hora, ia explodir. Então ele pegou e falou, gente, daqui 100 anos, a nossa tecnologia vai estar tão avançada que a gente vai conseguir viajar acima de 50 km por hora. E vou além. Vamos construir uma ponte entre a Europa e a América do Norte, onde será possível atravessar isso em 14 dias, tá? E foi além. Cara, não precisa nem em 1986, a gente já voava de Concorde e atravessava Nova York e Europa em, sei lá, era supersônico, né? Eram poucas horas, viajava muito rápido o Concorde. A gente teve motor a jato, a gente teve internet, a gente teve ondas de rádio, a gente teve televisão. Então, assim, o cara lá atrás, com as crenças, com os valores, com o que ele tinha de acessível naquele momento, ele conseguiu chegar nisso. E a gente surpreendeu. Hoje, se você me perguntasse alguma coisa nesse sentido, cara, eu ia parecer um idiota falando que a gente ia viajar a mais de 50 km por hora, porque a nossa tecnologia hoje é assim. Então, isso que eu te chamo de queda livre de evolução. A gente está numa ascensão vertiginosa. Então, ela é muito intensa. E para onde chamar, o vetor chamar, é para onde a gente vai. Então, inteligência artificial com robótica, com não sei o quê, cara, cria um determinado nicho.
entende? Com drone, puta, isso pode ser legal, você cria um drone com o padrão de voo das abelhas de dispersão, ou de morcegos, ou de pássaros, ou de ambos, plantando sementes roboticamente, certo? De acordo com a fauna, após um levantamento topográfico, de acordo com a flora, desculpa, de acordo com o levantamento topográfico e dos biomas que pode ser pelo próprio sensor do drone. Então você consegue juntar meia dúzia de coisas e criar um negócio absurdo. Biomimética com permacultura. Você descreveu ali para mim, fiquei visualizando, você mistura tecnologias, né, com conhecimentos ancestrais, né, para realmente caminhar para um lugar de mais saúde, né? Senão a gente vai viver não lembro quem falou essa frase, num mundo cinza e fedorento, né? Não é que a gente vai ser extinto, né? Mas assim, que mundo que a gente quer viver, né? Exatamente, é meio que isso, que mundo que a gente quer viver. Então, o meu trabalho, a minha força de acordar todo dia de manhã, os meus valores, aquilo que realmente eu levanto a bandeira, aquilo que eu luto no bom sentido, é isso, cara, essa visão de mundo onde a gente junta as coisas que estão à nossa mão, que estão disponíveis, para o bem maior a favor da vida. Até, tipo, né, esses dias eu reassisti o Era de Ultron, né, da Marvel, os Vingadores, e aí o Visão, que, puta, a criação do Visão, ele é uma metáfora linda para isso que a gente está discutindo aqui agora. Porque não sabia se ele ia ser bom, não sabia se ele ia ser mal, se ele ia aniquilar o planeta, estava naquela, né, enfim. E aí o Thor vai lá, recebe um sinal divino e dá um raio no bicho e faz um Frankenstein moderno, né, por assim dizer. E aí, na hora que o bicho levanta, ele consegue levantar o martelo do Thor, mostrando que ele é digno, né, que só o Thor, porque seu semideus conseguia levantar o martelo, e pergunta para ele, de que lado você está? Ele fala pura e simplesmente, estou a favor da vida, eu estou do lado da vida. Entende? Então, assim, se eu fosse me posicionar em alguma causa, eu estou posicionado a favor da vida. E eu trabalho, eu milito, eu desenvolvo para isso. E aí eu uso a tecnologia, eu uso o conhecimento que eu adquiri, a bagagem, as ciências que eu estudo, para desenvolver as melhores ferramentas para facilitar o acesso a recursos e informações para que nós tenhamos um despertar civilizacional e finalmente sejamos reconhecidos no cosmos e podemos trocar com os outros seres civilizacionais e trocar ideia com os outros amiguinhos, e, mano, dar rolê de nave pra cá, pra lá e passar do threshold mínimo ali, né? A gente ainda não tá no threshold mínimo ali, né? Eu acho que a gente tá, mas vamos chegar lá. E aí, eu queria ouvir mais dos seus projetos, né? Você falou um pouco, né, do Vector, né, do Tanque, Ignis, do Taurus. Enfim, tem várias coisas que você tem feito, queria ouvir um pouco mais em detalhe aí, assim, eu achei algumas coisas online, mas queria ouvir de você o que você tem, o que você já criou, o que você tem criado, que eu sei que é coisa pra caramba, cara. Cara, o seguinte, como eu falei, ferramentas para facilitar o acesso a recursos e informações, sejam eles quais forem. A gente parte do ponto dos 5 As, que eu chamo: água, alimento, ar, abrigo e afeto. Então, se a gente tiver uma zona permanente de abundância dessas 5 coisas, a gente cria um campo antropomórfico onde não há a fuga-luta sistêmica, certo? E a gente consegue simplesmente desenvolver nossos dons e talentos. A gente começa a estar cada vez mais próximo daquilo que a gente falou lá atrás, do estado da arte. Então é um processo de educação, realmente. Só repetindo: água, ar, alimento, abrigo e afeto. É isso, né? Isso, lindo. Exatamente. E aí, cara, se a gente partir disso, dessas zonas permanentes de abundância, como eu chamo, ou zonas autônomas de abundância, onde os 5 As são compartilhados e supridos por todos, né, de uma forma que os dons e talentos possam emergir naturalmente, não haja uma competição que a função é melhor vista ou menos melhor vista na sociedade. O engenheiro é melhor que o músico, que é pior que o lixeiro, que é melhor que o médico, sei lá. Então, assim, enquanto a gente olhar as coisas dessa forma e tiver uma competição para o que é melhor dentro disso, cara, todas as funções são dignas e necessárias. Um vai conseguir desenvolver seu estado da arte pelo dom e talento que carrega na música. Outro vai exercer seu dom e talento melhor na medicina, outro na mecânica como professor, outro na computação, criando algoritmos lindos de fertilização de florestas baseado em voo de pássaros. Enfim, cada um com o seu dom e talento. Então, eu vejo que criar as ferramentas para a gente conseguir chegar nesse estado de abundância
permanente, mantendo o básico para que a gente não fique na fuga-luta sistêmica, é o primeiro passo. Então, eu trabalho para isso. Você citou aí Diego Einstein, né? Eu imagino que seja uma referência para você. Quando você falou, eu me lembrei muito de Da Vinci também, né? De mexer com diferentes coisas, mas tem uma causa. A gente falou de Elon Musk. Quem aí foram ou são suas referências, tanto para suas formas de pensamento, mas para a parte científica que você está tentando fazer agora, né? Quem que te inspirou, quem te inspira atualmente? Cara, vamos lá. Einstein, Tesla, Da Vinci, Salvador Dalí, André Breton, os surrealistas, né, como um todo, Buckminster Fuller, cara que cunhou e trabalhou muito com vector equilíbrio, né, ele que deu esse nome para o vector equilíbrio, ele foi o primeiro cara a falar que o sólido era, olha o matemático falando, essa forma geométrica é o que a gente vai ter dentro da matemática energética mais próximo de Deus e da eternidade. Então, assim, é pesado, os caras são pesados. Walter Russell também, Tesla falava, guarde isso por 1000 anos, está muito à frente da humanidade, né? Enfim, Victor Schauberger, são tantos. Mandelbrot, acho que é Mandelbrot, se não me engano, eu esqueci o nome dele, mas é uma fórmula meio que matemática, mas que você vai dando um zoom, ele vira uma forma geométrica, assim, um matemático. É o cara que criou as equações não lineares, também é uma referência, a teoria dos fractais, é dele. Morreu recentemente. Falamos todos esses grandes pensadores, mas tem os grandes sentidores, por assim também. Todos os meus amigos índios, caciques, pajés, de diversas tribos, xamãs, pessoas que me ensinaram a tecnologia do sentir, porque mente e coração, né? O coração é a bússola, ele dá a direção. É para lá, é para cá, é o nosso centro eletromagnético, é para onde a gente está apontando a nossa mira, para onde eu quero realizar. E a mente, cara, é o que estrategiza o pavimento para a gente caminhar e chegar naquilo. Então, assim, é uma coisa única. Não adianta você ter uma mente foda e um coração fraco, ou um coração fraco, forte, muito forte, sinto tudo, mas eu tenho preguiça de pensar, eu não gosto de pensar, eu tenho aversão ao pensar, e eu não consigo construir um pensamento para chegar naquele lugar. Então, assim, eu costumo, não só esses grandes caras que a gente falou todos, mas aqueles que, cara, aquele indião que chegou para mim numa manhã depois de uma cerimônia de ayahuasca, olhou para mim, ouve o barulho do rio, escuta a música que está tocando na curva da água. Cara, acabou, é mais do que muito, é muito. Se a gente falar de referência desses grandes caras, sem fazer esse parênteses e falar disso tudo, Madre Teresa, certo? Ama, Dalai Lama, cara, os Dogons, os caras da África, que tinham um sistema de astronomia mais avançado que o nosso, e a NASA só em 83 foi entender o que os caras estavam fazendo. Os árabes tinham várias paradas também, né, cara, que foram descobridas depois de um tempão, mas é bem isso, né, esse encontro de ciência e espiritualidade. Vou tentar simplificar só para pegar esse gancho assim, né. Poucas pessoas têm essa visão, né? Igual você tem essa visão bem forte da ciência e bem forte da espiritualidade, dos indígenas, né? É uma coisa rara hoje em dia, né? De se ver, né? Pela minha experiência falando com as pessoas, né? Você consegue associar isso a algum aspecto da sua vida, ou da sua infância, ou de pessoas que te influenciaram quando você era criança, ou enfim, mais recente, isso de ter esses dois lados aí tão desenvolvidos, assim, nessa visão mais holística do todo? Cara, sim. Até engraçado você fazer essa pergunta, que uma vez eu fiz uma entrevista para uma amiga, acho que era uma revista, não me lembro, um portal de internet, e era sobre infância, sobre criança. E eu falei uma coisa que talvez depois eu me arrependi um pouco, podia ter sido até um mau exemplo, né, alguma coisa assim, mas foi o que me formou, cara. Eu fui uma criança sem limites. Não que meus pais deixavam botar fogo na casa, não é isso, tá? Mas eu sempre fui atrás do que eu queria e eu sempre, de certa forma, se eu não tinha um incentivo, eu arrumava um jeito de fazer aquilo e ter um incentivo daquilo que eu precisava. Então, assim, eu queria ter um laboratório. Com poucos anos de idade, eu tinha um laboratório em casa. Eu tinha meus bichos em vidros, eu tinha microscópio, eu tinha plaquinha que eu pegava água da poça e ficava olhando os bichinhos lá dentro, com poucos anos de idade. Então, assim, eu queria um microscópio, eu quero um microscópio, eu preciso de um microscópio para fazer tal coisa. E meus pais, eles, de certa forma, eles incentivaram isso, né? O que é que você vai ser quando eu crescer? Eu falo, puta, eu não sei ainda, mas é uma mistura de padre com arqueólogo com astronauta. Eu não sei qual que é o termo disso, mas é uma mistura disso tudo.
né? Com o explorador, com Indiana Jones. Qual que é a profissão que faz isso? Que fala com Deus, né? E tem essa coisa de estar com o coração e tocar os corações, essa coisa de desbravar e conhecer o planeta e outros orbes, como essa coisa de ir para o antigo e o ancestral da arqueologia, e a coisa do Indiana Jones aventureiro de entrar na Amazônia e ver o que tem ainda de ruínas, entende? Então, assim, eu tinha essa visão, esse sonho, e, de certa forma, é o que eu estou fazendo. Tirando os freios e contrapesos, medidas, né, e dimensionais, é meio o que eu estou fazendo. Então, assim, eu sou muito grato à minha criação, por mais altos e baixos, coisas boas, coisas ruins, foi o que me tornou o que eu sou hoje. No início, quando eu era criança, eu tive algumas experiências que eu não sabia explicar, que meus pais não sabiam explicar, e que quem sabia explicar me deixou com medo. Isso me levou para um lugar de ser extremamente cético e científico e coisa tangível e cartesiano, que me deu uma base mental e uma base de cálculo e uma base física para olhar o mundo. E no meio da adolescência eu resgatei isso, né? Através de, enfim, algumas ferramentas, algumas coisas que eu falei, nossa, eu já fui atrás de todos esses campos, mas eu vou justamente plantas medicinais, plantas enteogênicas, eu vou deixar de estudar esse capítulo? Puta, era uma coisa minha que, não vou deixar de estudar esse capítulo. E quando eu fui estudar esse capítulo, puta, me deu uma outra visão e complementou tudo aquilo que eu já tinha trabalhado mentalmente e complementou de uma forma intuitiva, com a mente intuitiva que é aquilo que eu falei do professor, o cara sabe que está certo porque ele sabe, é mais forte do que a técnica, do que a arte, do que a coisa física. É a manifestação super do potencial pleno do ser, tá ligado? Então, é meio que isso. A minha criação foi meio que assim, teve esse momento de negação, de isso não existia, de ter medo de extraterrestre, de ter medo de se aparecer aqui e tal, e depois aquilo se transformou numa paixão absurda de querer entender quem são esses caras, como eles vêm aqui, por que eles vêm aqui, como que eles funcionam e como que eles transitam entre... Porque eles não... Se um ser, imagina, olha a loucura, se um ser mais próximo, sei lá, viesse visitar nós, são 2.500 anos-luz, os Pleiades, está 2.500 anos-luz daqui. Então seriam 2.500 anos viajando na velocidade da luz. Se a gente fosse viajar pelo espaço, que é o que a gente faz, a gente anda sobre o espaço. Pega o carro, anda sobre o espaço. Pega a moto, anda sobre o espaço. Pega o avião, anda sobre o espaço. A tecnologia desses caras não é entre o espaço. O espaço e o tempo são coordenadas. São coordenadas, entre aspas, geográficas. Então, por ressonância, você sintoniza naquele tempo, naquele espaço, entende? Só que para a gente chegar nesse novo modo de pensar, nesse novo paradigma, a gente está ali ainda, brigando por arroz e feijão. Luta crônica e sistêmica. Está dentro de nós. Enquanto tiver alguém morrendo de fome na África ou aqui em São Paulo, uma parte de mim está morrendo de fome. Enquanto tiver essa parte de mim morrendo de fome, eu não estou no meu pleno potencial. Eu não estou vibrando na minha plenitude do meu ser. E eu não estou vibrando na plenitude do meu ser, eu não estou expressando os meus dons e talentos na máxima potencialidade. Eu não estou expressando meus dons e talentos na máxima potencialidade, eu não consigo criar as ferramentas que o meu legado deixaria. E isso é uma roda, entende? Então, assim, por isso que eu bati no ponto. O ponto central é a educação. A gente tem que criar, vai ser, não sei qual é a forma que a gente vai se organizar mundialmente, globalmente, civilizacionalmente, para suprir água, alimentar, abrigo e afeto. Cara, não sabemos, mas se a gente conseguir algumas iniciativas de sucesso, que já existem algumas pelo mundo, e essas iniciativas comecem a se tornar cada vez mais padrão, a ponto de ter o efeito pirâmide, que eu chamei ali, o efeito de centésimo macaco, sei lá o nome que a gente quiser dar, em que de repente isso se torna algo cosmopolita, eu acho que é o caminho. Porque a partir daí, a gente chegou no limiar básico que a gente precisa. Zona abundante permanente, ufa, passamos, não tem mais ninguém com a corda no pescoço.
Você acha que a gente já teve, historicamente, a gente já teve nessa zona abundante aí, depois a gente saiu desse equilíbrio, ou você acha que a gente nunca chegou nele? Cara, vou me arriscar, tá? Vou usar falar alguma coisa sobre isso. Eu acho que a gente já esteve mais próximo, mas não no absoluto. A gente tem uma grande virada, que é o seguinte: a mudança da sociedade horticultural para a sociedade agricultural. Uhum. A sociedade horticultural, ela era matriarcal. As mulheres tinham a liderança maior, porque elas carregavam os filhos, porque elas sabiam na floresta aonde tinham os alimentos e os remédios. E elas codificavam através da tradição oral cânticos, cantado, qual era. Então imagina que no canto ali tinha a localização geográfica daquela erva ou daquela comida, e dentro da música também tinha qual época do ano aquilo era bom para comer e onde e como aquilo funcionava tudo. Então elas tinham aquele conhecimento, certo? E aí era uma sociedade num balanço diferente da nossa. Temos Mohenjo-Daro, Harappa, alguns exemplos disso, de sociedades matriarcais que a gente tem alguns registros aí, não são muitos. Legal. Há um momento que, vamos chamar, Revolução do Patriarcado, sei lá, vou inventar um nome qualquer aí. Mas nesse momento, os homens assumem o comando. Como? Criando ferramentas de agricultura, de arado. Ferramentas, enxada, coisas desse tipo. Nesse momento, a gente deixa de ser uma sociedade horticultural, onde tudo é nosso. Então, a gente sabe onde tem, a gente colhe do jardim. Não, a gente começa a cultivar, estocar. Quando a gente começa a cultivar, a gente sai de horti para agro. Agro é campo, acres, campos. Então, a gente deixa de cultivar hortas, horticultural, e começa a cultivar campos. Então, a gente deixou de cultivar a plantinha que está ali na natureza. Não, a gente está cultivando campo, área, noção de propriedade. Começa a cercar. Aí que a gente tem essa mudança. No momento que tem essa mudança, a gente começa a estocar a energia do sol. Vou plantar milho pra caramba, para ter meu armazém aqui de milho, estou estocando a energia do sol aqui. Com essa daqui, eu estou fazendo mais-valia, estou acumulando para poder barganhar. E o fato dos homens terem a questão da força física, ou sei lá o que, manipularem as ferramentas, então eles conseguiram mudar o balanço matriarcal para patriarcal. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Acredito que sim, era mais equilibrado, era mais próximo desse ponto, era mais abundante, acho que tinha mais água, alimento, ar, abrigo e afeto nesse momento da evolução, nesse matriarcal que a gente está chamando, certo? Eu acho que depois a gente ficou muito yang, certo? Então, a gente estratificou a energia do planeta para esse lugar, que é o que está hoje. As mudanças que estão acontecendo, o movimento LGBT, etc. e tal, estão sutilizando essa energia yang, isso é lindo, que é o próprio organismo se autorregulando. Aquele senhor velho, cheio dos paradigmas, que não aceita ver um homem na televisão se beijar com outro, felizmente teve um filho homossexual. Ele teve que lidar com isso, cara. Ele se utilizou no amor, olha que coisa bela. Então, assim, é o próprio planeta se autorregulando. Então, eu acho que a gente está caminhando para uma coisa mútua, nem tanto yin, nem tanto yang, uma coisa mais liderança situacional, faz a curva quem está apto a fazer a curva. Mas não, entende? É meio que um murmuration dos passarinhos, mas a gente está um pouquinho longe, a gente tem que ainda fazer uma lição de casa, do ponto de vista pessoal, cada um, e uma lição de casa do ponto de vista civilizacional, cada um, social. A gente está ainda, brigando por formas de governo. A gente está brigando por devemos preservar a Amazônia ou vender tudo. Cara, é o maior patrimônio genético da humanidade. Sem ela não tem o planeta como a gente existe, como a gente conhece, testemunha e vive, não existe. Não existe, a gente... Entendeu? Então, assim, existem coisas que são pontos passivos. Cara, a natureza é um ser único de direito. Uma coisa linda, acho que é El Salvador também. El Salvador agora, né, Bitcoin, tá sabendo, né? Agora virou moeda oficial de El Salvador, então esse movimento das criptomoedas também é algo libertário no sentido da economia. Cada pessoa uma moeda, liberdade, eu não sou obrigado a ter a moeda, enfim, é outro ponto, vai ficar para um outro podcast, Mas eu adoro esse tema também, vai ter que ficar para outro mesmo, viu? Que é outro que vamos fazer. Mas, enfim, El Salvador pioneiro. Tudo bem que é pequeno, mas os caras, né, adotaram agora a cripto, mas antes, lá atrás, se não me engano, é 2016, a natureza foi promovida, um ser único de direito, é um ente. Você cortar uma árvore é como se eu chegasse e cortasse seu dedo.
Não posso. Estou tentando fazer isso agora aqui com o Parque Augusta, aqui em São Paulo. Se isso acontecer, se a gente conseguir fazer isso, se acontecer isso, cara, é um precedente. Agora, qual você acha? Imagina a pancadaria que vai ser nos congressos, senados, a briga que vai ser nesse cenário onde tem todo mundo interesse, todo mundo tá com o rabo preso com todo mundo no sentido de empresários e cadeia, logística. Não estou julgando ninguém, estou falando que é uma engrenagem, né? Imagina a pancadaria que vai ser uma vez se a Amazônia virar um sujeito único de direito, um sujeito de direito onde que você cortar uma árvore ali é como se você estivesse agredindo alguém, entende? Então, assim, são pontos, cara, são pontos assim, o buraco tá afundando, se eu não tapar o buraco, primeira coisa, põe a rolha ali, cara, depois a gente vê se a gente vai tirar de caneca, se eu vou pôr uma bomba d'água, se eu vou soprar a mangueira, cara, tanto buraco. Esse mercado de crédito de carbono, eu vejo que o ideal é não ter carbono, mas já que tem, vamos regular para que uns paguem ali, para que a gente melhore. Cenário ideal, ainda não estamos, né? Mas acho que é dar um passo, pelo menos acho que o importante é dar um passo, né? Vou deixar uma referência de cenário ideal, Solarpunk. Pesquisem aí, Solarpunk, futuros utópicos. É o mundo no qual a tecnologia e o melhor do ser humano, o melhor da tecnologia com o melhor do ser humano vencem os desafios climáticos, vencem os desafios sociais e a gente vive num mundo de abundância permanente para todos. Essa é a minha visão de mundo, isso é o que eu vibro e esse é o caminho que eu sinto da realidade que eu quero construir e trilhar daqui para frente. Maravilha, vou pesquisar e acho que esse é um excelente lugar para a gente ir terminando aqui, infelizmente. Queria que você passasse suas redes ou formas das pessoas entrarem em contato contigo, ou com com Vector, com Comprautoros, como é que as pessoas podem tanto saber mais de você, quanto comprar os produtos que hoje tem aí. Cara, vectorequilibrio.com, nosso site não está no ar, está sendo reformulado, tá? Como eu falei, daqui a pouco a gente vai estar com o nosso e-commerce no ar, contar todos esses produtos e outros que a gente está lançando, vai estar tudo lá indexado, mas pode seguir a gente, @vectorequilibrio no Instagram, né? @vectorequilibrio.labs no Instagram também, a gente está lá. E o meu pessoal, @Diego Sangiordi, também tem no Instagram, que quiser entrar em contato, pode entrar em contato. Para comprar os produtos, seja Vector, seja Taurus, ou mesmo V, etc e tal, pode ser pelo @vectorequilibrios.labs, como eu falei, e eu posso fazer uma coisa interessante para quem ouviu o podcast. A gente pode fazer uma coisa diferenciada aí para quem acessar pelo link do podcast, sei lá como é que a gente faz isso. Maravilha, eu vou colocar aqui, acho que você me passa depois um link, porque eu já quero comprar, eu já me dei bem aqui, e aí eu comprar uns 5 dólares que eu já dar de presente para algumas pessoas aqui, quanto mais você vai falando, eu aumentando o número de pessoas que eu acho que se beneficiaria, mas esse desconto aí, eu já me dei bem, e todo mundo que ouviu aqui se deu bem também, eu vou colocar o link aqui no episódio. Fechado. E acho que é isso, meu caro, em breve vai ter novidades, a gente vai estar lançando uma série de objetos de arte, uma série de objetos cinéticos, uma série de objetos sonoros, justamente para cada vez mais dar esse pulso de consciência, produtos imbuídos de consciência. É isso que a gente faz, é isso que a gente é, e é assim que a gente vai seguir nosso caminho. Te agradecer demais aí pelo tempo, pela energia, pelos ensinamentos aí, que eu aprendi bastante. Vou ouvir depois para pegar algumas coisas aí, que é muita coisa de muita profundidade que você fala assim. Então, fico bem na cabeça aqui com a importância do 5A mesmo, né, que me marcou muito aí. Ar, água, alimento, abrigo e afeto, né? Não vamos esquecer do afeto aí. Então, te agradeço demais aí pelo tempo, pela energia. Espero aí te encontrar em breve aí. Vamos ver, quero conhecer aí pessoalmente o espaço, você. Tá bom, meu cara. Agradeço muito também a oportunidade, foi muito bom a gente poder pulsar um pouquinho dessa energia, dessa consciência pro todo, né? Para mim mesmo e pro todo. E como o próprio nome do podcast, Abrindo Caminhos, acredito que tanto para mim, quanto para você, quanto para as pessoas que vão estar ouvindo e acessando, abertura de caminhos aí para todos nós e bom início de trabalhos. Valeu demais, Diego, valeu demais, galera, por escutar a gente aqui hoje. Grande abraço. Gratíssimo por escutar a gente aqui no Abrindo Caminhos. Se você curtiu esse papo com o Diego, dá uma olhada no primeiro episódio de todos com Eduardo Schenberg, um cientista, mas a gente também fala sobre espiritualidade, e com o último episódio da segunda temporada com Siddhartha Ribeiro, um papo também que foi da ciência para a espiritualidade e muito mais. E se você quer ir mais ainda para esse lado da psicologia, da fé, da espiritualidade, a conversa com o Leonardo Freitas da primeira temporada tá imperdível.
É isso aí, galera. Gratíssimo por ter escutado a gente. Se você gostou, lembra de acompanhar a gente no Spotify, no YouTube ou qualquer player de podcast favorito seu. A cada semana eu converso com pessoas que são referência em diversas áreas e que buscam ter práticas e rotinas ou não práticas e não rotinas para uma vida melhor. Valeu, galera!